Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui ao nosso encontro, dando início aqui aos fundos de investimento. Esse é o tema que mais vai ser cobrado no seu exame. Escreva o que eu estou te falando. A proporção de questões que caem referente a esse tema aqui são muito maiores que os demais. Então, é um tema que você tem que prestar atenção do início ao fim e ter pleno conhecimento de tudo o que eu vou falar nas nossas aulas dentro desse módulo. Não que o resto não seja importante, mas se eu pudesse te falar qual é o tema mais importante da certificação e o que tem maior peso no exame é fundos de investimento. Então, perceba que você vai realmente ter que se dedicar, assistir com carinho, anotar tudo que eu for falando aqui ao longo das videoaulas. Vamos começar então entendendo o que é um fundo de investimento, para que ele serve e quem investe em fundo de investimento. Vamos entender um pouquinho melhor? Bom, primeira coisa que você precisa entender, um fundo de investimento, o nome já diz, vamos começar traduzindo o nome. Ele é um fundo que recebe dinheiro, que recebe investimentos. Então, pelo nome, fundo de investimento, já dá para a gente entender que é um produto que é uma comunhão de recursos. Então, várias pessoas pegam o seu dinheiro e aí cada uma proporcionalmente ao que tem disponível ou ao que está disposto a investir. Por exemplo, tem gente que vai colocar R$100 no fundo de investimento, tem gente que vai colocar R$10.000 nesse fundo, tem gente que vai colocar R$100.000 nesse fundo, mas todos vão estar dentro do mesmo fundo, fazendo uma comunhão de recursos. Mas por que essas pessoas fazem isso? Porque elas estão em busca de algo que sozinha elas não dariam conta. E aí você vai entender mais para frente o que elas estão buscando em investir em fundos de investimento, tá? Bom, como nós temos uma comunhão de recursos, ou seja, essas pessoas, vamos começar a criar imagens aqui para você correlacionar. Então, imagine que esse quadradinho aqui é o fundo. Então, nós temos lá dezenas, centenas, milhares de pessoas fazendo uma comunhão de investimento dentro desse fundo, que é mandando dinheiro para lá. Cada setinha dessa é uma pessoa mandando dinheiro para o fundo. E aí esse fundo começa a ficar gordinho, cheio de grana. Mas não é pouca grana não, viu? É muita grana. É coisa de milhões, tá? Mas quando essas pessoas investem esse dinheiro, como que a gente sabe o quanto cada um tem de dinheiro lá dentro? Como que quem cuida desse fundo, que mais para frente você vai entender quem é que cuida, o nome das pessoas que cuidam desse fundo, como que ele sabe se o Antônio investiu, quando o Antônio investiu, quando a Maria investiu, quando o Yuri investiu, o quanto cada um investiu? Porque essas pessoas estão buscando um retorno financeiro. Você já aprendeu lá que o agente superavitário, ele investe o dinheiro e ele espera que, como forma de reconhecimento aí, né, por esse investimento, ele tem um retorno financeiro. Então, as pessoas que estão colocando dinheiro nesse fundo, elas esperam rentabilidade, esperam ter retorno financeiro desse dinheiro investido. A questão é como que quem cuida desse fundo vai saber o quanto de dinheiro o Antônio tem compatível aqui dentro, o quanto o Yuri tem, quanto a Maria tem e quando render, como que ele faz a distribuição desses rendimentos. Já parou para pensar como que é feito esse desenrolar? É simples. Esse fundo ele é constituído com cotas, tá? Então, quando você vai investir o seu dinheiro, a pergunta é: se eu vou investir R$100.000 nesse fundo, esses R$100.000 compra quantas cotas desse fundo? E aí a grande verdade é que quando eu invisto, eu estou comprando, adquirindo cotas desse fundo de investimento. A gente fala que o fundo de investimento ele é constituído sob forma de condomínio. Por quê? Eu vou comprar um pedacinho lá dentro. E esse pedacinho que eu vou comprar nesse fundo de investimento vai ser compatível com o volume financeiro que eu estou disposto a dispor para investir nesse fundo. Então tá ok. Mas quantas cotas tem esse fundo de investimento? Depende. Quando esse fundo é constituído, ele é constituído com um volume
pré-determinado de cotas. Então agora a gente vai fracionar esse fundo. Porque uma cota, a gente vai até falar mais para frente sobre isso, é uma fração, a menor fração desse fundo. Então a gente vai pegar o patrimônio total dele, que é o quanto esse fundo no total vale, o patrimônio total, líquido total, e vamos fracionar, dividir, que nem Jack Estripador faz. Quando a gente pega a menor fração possível, a gente chegou no conceito de uma cota. Vamos brincar que o fundo de investimento determinou que cada cota no lançamento ia custar R$10. E o Yuri veio aqui para investir R$100. Quantas cotas o Yuri vai comprar desse fundo de investimento? Quantas? 10 cotas. Então o Yuri vai adquirir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cotas desse fundo com os R$100 dele. Tá? E as demais cotas estão disponíveis para o mercado. Outras pessoas vão entrar lá, vão investir o dinheiro delas, como por exemplo a Maria veio aqui e investiu R$50. Então a Maria foi lá e adquiriu 5 cotas, porque a cota era R$10, valia R$10. Beleza, então a Maria pegou mais 5. Opa, então Maria tem 5 cotas, o Yuri tem 10 e assim vai. Até aí você está entendendo? Perfeito. A questão é agora o que vai acontecer, para você entender o porquê que existe o famoso fundo de investimento. Quando quem cuida desse fundo começa a receber esse dinheiro, ele recebe numa conta. Só que na conta esse dinheiro não rende nada. Então, quem cuida desse fundo, e eu não quero começar a usar terminologia aqui, né, de quem é, para não confundir a sua cabeça mais para frente quando você for aprender quem cuida, quem é responsável por cada área aqui dentro. Então a gente vai falar de quem cuida por enquanto, tá bom? Mas na hora certa você vai aprender quem são os elementos que cuidam do fundo de investimento. Essa pessoa que cuida desse fundo de investimento, bom, eu tenho esse dinheiro na minha mão agora e a minha missão é investir esse dinheiro. Como assim? Mas as pessoas investiram no fundo. Sim, elas foram lá e depositaram, elas fizeram uma comunhão de recursos nesse fundo de investimento. E quem cuida desse fundo agora ficou encarregado e responsável por fazer esse dinheiro que todo mundo colocou aqui dentro render. Como que essa pessoa que cuida, né, desse fundo faz isso? Indo no mercado de capitais, que você aprendeu que existe um mercado de capitais com empresas, né, fazendo aí, deixando disponível investimentos como debêntures, os bancos emitindo CDBs, né, você vai aprender cada um desses produtos, mas existem vários produtos de investimento no mercado e esse fundo de investimento, a pessoa que cuida vai no mercado comprar esses títulos. E quando ele compra esses títulos, aí ele compra ativos. E esses ativos geram rentabilidade, tá? Vamos brincar aqui que esse fundo acumulou, com todo mundo depositando, 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Então, quem cuida desse fundo tem que comprar 40 milhões de reais em ativos no mercado. Então ele vai comprar títulos públicos, ele vai lá comprar CDBs de banco, ele vai comprar cotas de outros fundos de investimento, vai comprar debêntures, vai comprar CRIs, vai comprar ações, ele vai comprar, tá? E quando ele olha a quantidade total desses ativos, basicamente nós entendemos que agora não tenho mais dinheiro em caixa, porque o dinheiro que foi depositado pelos investidores, ele foi pego para comprar esses ativos. Então agora eu tenho ativos nesse fundo. E esses ativos geram rentabilidade. Quando o administrador desse fundo, né, quem cuida desse fundo aqui, ele acerta a mão na compra desses ativos, ele comprou 40 milhões de ativos. Esses ativos vão valorizar, é o que a gente espera, né? Passou-se um mês, já não temos mais 40 milhões, temos 41 milhões. Opa, mas nós fizemos esses 41 milhões com 40 milhões. Então eu tenho 1 milhão a mais. E esse 1 milhão a mais são os juros
que os ativos que quem cuida desse fundo comprou renderam. É por isso que as pessoas investem num fundo de investimento. Elas esperam essa rentabilidade. A questão é, viu como agora ficou fácil de a gente entender o quanto vale, o quanto cada um que investiu recebe desses 41 milhões? Se a gente fez a divisão aqui por cotas, é simples, é só eu pegar o patrimônio total e dividir pelo número de cotas. Aí eu sei exatamente o quanto cada um tem direito com valores corrigidos e atualizados. É por isso que o fundo de investimento, quando ele é constituído, ele é uma comunhão de recursos, é feito como forma de condomínio. Já vou explicar o porquê que a gente fala de condomínio aqui, embora algumas eu já fui explicando, e a gente fala dessas cotazinhas, tá? É lógico que quando a gente fala de rentabilidade, para um fundo existir, ele tem custo. Do mesmo jeito que você conhece aí o condomínio convencional de imóveis, né? Seja um condomínio residencial ou um prédio que também é criado numa forma de condomínio, custa para o jardineiro cortar a grama, custa para a tia da limpeza tirar o lixo, custa para a gente ter um porteiro, custa para a gente comprar os materiais de limpeza, tudo custa, tá? E esses custos totais, eles são divididos de forma igual por todo mundo que participa desse fundo, tá? Quando você vem para um fundo de investimento, você vê, ó, o Yuri investiu R$100, a Maria investiu R$50, e eles vão ter condições de terem acesso a produtos de investimento que no mercado com R$10, com R$50 não daria para eles adquirirem. E vão ter um retorno financeiro compatível a um investimento de 40 milhões. Lógico que cada um com sua fração ideal desse fundo de investimento, mas eles vão ter acesso a produtos que sozinho eles não teriam. Sozinho custaria muito caro para eles terem acesso a algumas condições diferenciadas, mas quando a gente olha a força do grupo, vale muito a pena. É por isso que pessoas buscam fundos de investimento. As pessoas também buscam fundos de investimento porque sozinha talvez elas não dariam conta de investir. Elas precisariam que investir muito tempo em conhecimento técnico, estudando, se aprofundando nos temas. É muito mais fácil pagar um especialista para fazer. Pagar como? Com algumas taxas que são cobradas aqui dentro, que mais para frente você também vai descobrir, que é a famosa taxa de administração desses recursos, tá bom? Quem cuida, quem regula, quem fiscaliza os fundos de investimento? Lembra que lá no começo a gente falou de uma famosa CVM, Comissão de Valores Mobiliários? A Comissão de Valores Mobiliários é quem regula, fiscaliza a indústria de fundos de investimento. E nós temos a Anbima, que é quem cuida da sua certificação, que também está ali ajudando, auxiliando a CVM no desenvolvimento e aperfeiçoamento da legislação que é voltada para esses fundos de investimento. Como que a Anbima faz ação para auxiliar no aperfeiçoamento dessas normas, regras? Por meio dos seus códigos de melhores práticas, por meio lá dos comitês que eu contei para você que acontecem dentro da Anbima, de discussão sobre o que está acontecendo no mercado, né? Enfim, então assim, essa é a forma que a Anbima tem de auxiliar o órgão responsável pela regulação e fiscalização dessa indústria, tá? Vamos agora aqui listar, porque isso é um assunto que cai em prova, listar o porquê que as pessoas investem em fundos de investimento. Quais são os diferenciais, os motivadores, o que motiva alguém pegar o dinheiro que ela tem e comprar cotas de um fundo de investimento. Primeira coisa, condições de diversificação. Então o fundo vai comprar vários ativos no mercado, vários. Ele não vai lá comprar um único CDB. Ele vai criar uma carteira de investimentos com vários produtos, tá? Então aqui a gente tem com a possibilidade, com um pequeno valor investido, de fazer diversificação. De com R$10, que foi o exemplo que eu brinquei aqui de uma cota, né? Nós temos acesso a vários produtos, porque eu estou fazendo parte desse investimento. Segunda coisa, uma gestão especializada. Então eu tenho gente especializada cuidando do meu dinheiro. Eu tenho um especialista gerindo o meu recurso financeiro, comprando as melhores opções de investimento que tem no mercado. Então eu estou sendo beneficiado por isso. Se eu fosse contratar sozinho esse especialista, não daria conta. Não valeria a pena. Entendeu? Vamos aqui, ó. Liquidez.
tem produtos no mercado que você não consegue sacar, pedir resgate a qualquer momento. E quando você está lá dentro de um fundo de investimento, você pode, o fundo pode ter algum desses papéis comprados e você ter liquidez de poder sacar o seu dinheiro a hora que você bem entender, se esse fundo der a possibilidade de um resgate imediato a qualquer momento, tá? Segundo aqui, redução de custos de corretagem, então você também tem uma vantagem, porque a gente tem um fundo que está investindo milhões e tem condições diferenciadas para serviços no mercado financeiro. É a mesma coisa a gente chegar numa empresa especializada que faz esse tipo de transação e falar, eu tenho R$50 para investir aqui, quanto você me cobra de corretagem para fazer esse serviço? Agora, diferente dos R$10 que você vê aqui, vem alguém e fala assim, eu tenho 50 milhões para investir. Como é que fica? Poder de barganha. Tá? Então a gente tem condições diferenciadas aqui. Transparência, porque nós temos regulamento que rege o que o administrador, o que o gestor desse fundo pode fazer, como é que funciona. Tudo é feito às claras, como é num condomínio. Nenhuma decisão é tomada sozinha. Todos os condôminos vão lá e têm a chance de dar a sua opinião, de influenciar na decisão, de participar das decisões que são tomadas. E aqui também você tem acesso a todas as informações, a todas as decisões que são tomadas, a tudo que é feito dentro do fundo com o seu dinheiro. Então, transparência total. Aqui você tem chance de, como eu já disse, antecipei aqui, de ter acesso a alguns ativos diferenciados aqui e alguns mercados diferenciados também. Tudo isso por quê? Porque a gente está usando a força do grupo, a força da comunhão de investimentos para ir no mercado e fazer algo porreta, diferenciado. Tá bom? Então, lembre-se, é para isso. Como eu falei aqui, quando o investidor aplica num fundo, vamos lá, reforçar conceitos. Quando o investidor aplica em um fundo de investimento, ele compra o quê? Compra cotas. Então, lembre-se disso, quando o investidor investe num fundo de investimento, ele compra cotas. Como eu sei que a cota é do Yuri? Como que eu sei que a cota é do Antônio? Como eu sei que a cota é da Maria? Como que eu sei de quem que é essa cota? Eu sei porque as cotas são escriturais e nominativas, então tem nome. Aquela cota que está lá registrada naquele fundo é da Maria, porque ela comprou. É R$50 da Maria. É R$100 mil do Antônio. É R$100 do Yuri. E assim vai, com todos os participantes desse fundo. E se um dia você, daí do outro lado do vídeo, fizer parte também desse nosso fundo de investimento e quiser sair, você vai vender as suas cotas. É assim que funciona. Você vende as suas cotas. Como que as cotas são vendidas? Lógico que você vai aprender no momento oportuno aqui nesse nosso módulo quem que faz essa venda, tá? Mas nós temos canais de distribuição, Um dos canais de distribuição mais comuns são as agências bancárias. Nós temos lá os gerentes de conta vendendo essas cotas, buscando investidores para colocar o dinheiro deles aqui dentro desse fundo de investimento. Porque geralmente quem cuida desse fundo, nesse caso de quem distribui a agência, um banco, é o próprio banco. Olha só que interessante. Mas isso a gente vai aprender aqui ao longo do nosso encontro, que agora a gente vai começar. Aqui você aprendeu o conceito geral. Então eu dei uma visão geral de como é que funciona essa indústria. Mas agora a gente vai fracionar todos esses temas, porque não é simples aprender, mas depois que a gente começa esse fracionamento, a linha de raciocínio vai criando e você vai entendendo melhor como é que funciona essa indústria. Combinado? Não se esqueça da palavra condomínio, porque cai muito na prova, então é constituído como forma de condomínio. Ajuda também você a lembra do prédiozinho lá, que a gente tem direitos e tem deveres. E é assim também no fundo de investimento. Nós temos direitos, temos deveres como cotistas, do mesmo jeito que se você mora em prédio, se você mora em algum tipo de condomínio, você tem. Combinado? Então,
Passamos aqui por conceitos de fundo de investimento, espero que você tenha entendido. Se ficou algum assunto pendente, retome o vídeo aqui por completo, porque essa é uma aula extremamente importante. Caso já tenha ficado claro, avance o vídeo e se você quiser me perguntar alguma coisa, aproveite a área de comentários. Eu te espero no próximo encontro. Até lá!